Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boa Tarde com o nosso encontro, a mais uma mini aula. E o tema de hoje é sobre Congá, o altar de Umbanda. Bom, falando um pouco da palavra, né, do que seria, o Congá nada mais é do que um altar, ou então um local onde você dedica para fazer os seus trabalhos de Umbanda, os seus trabalhos mediúnicos. O Congá ele pode ser tanto um altar, apenas um altar, como um ambiente inteiro, né? Algumas pessoas dedicam alguma parte da sua casa apenas para isso, né? Montam um Congá dentro de um mesmo ambiente. Eu conheço pessoas que utilizam um quarto para um Congá. E conheço pessoas que fazem um altar em um determinado ambiente. Isso também é um Congá. Dentro de terreiros e centros de Umbanda é a mesma coisa, né? Você vê sempre aquele altar com os orixás e as 7 linhas de Umbanda, as entidades, algumas outras coisas são adicionadas nesses congás, nesses altares, como fontes, pequenas cachoeiras, pedras, plantas para representar a natureza, o verde, né? Isso delega um certo espaço. Então, nem sempre em casa dá para montar um congá igual de um terreiro, que geralmente tem um espaço maior para fazer o congá grande. Mas assim, o tamanho do congá não é o principal, não é o primordial. Isso vai de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, né? O que dá para você fazer, você vai poder fazer. O que importa é a forma que você faz, o respeito que você tem por aquele altar, por aquele congá, e não o tamanho e a quantidade. Geralmente se faz um congá apenas, não há necessidade de fazer mais de um altar. Se você segue apenas aquela religião, se você segue apenas aquela doutrina, não há necessidade de fazer mais de um congá, porque você já vai dedicar todas as suas orações, os seus trabalhos, o que tem que ser feito especificamente para aquele congá, naquele congá, não há necessidade de fazer outro, né? O que não pode é misturar coisas no congá, misturar doutrinas, misturar religiões no congá, porque ele é muito específico de Umbanda ou dentro do Candomblé. Na segunda parte da mini aula vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu sou umbandista e eu vou falar sobre o altar de Umbanda, tá? O congá de Umbanda. O altar de Candomblé e de outras religiões africanas, eu já não tenho conhecimento, pois eu sou umbandista, então vou falar sobre Umbanda, tá? Basicamente, um congá de Umbanda, o que ele precisa ter? Primeiro, é interessante e importante que o detentor daquele congá, o dono, ele saiba quem são os seus orixás de regência, quem rege o seu ori, quem rege os seus caminhos. Por quê? Sempre começa a montar o congá com os orixás de cabeça, os orixás que te regem. Começando sempre por Oxalá, que é o orixá que deve ficar sempre no topo, sempre acima. E aí você começa a vir com os seus orixás de cabeça, os seus orixás regentes, tá? Seja o orixá principal e o orixá de adjuntó. Isso já é um pouco específico do Candomblé. Por quê? Para você saber os seus orixás de cabeça, é necessário fazer um jogo de búzios, que muitas vezes você só vai encontrar mesmo dentro do candomblé, porque o jogo de búzios é um ritual candomblecista, é um jogo candomblecista que vem da África, é doutrina do candomblé e não de Umbanda. Então assim, os orixás eles são mais trabalhados mesmo no candomblé, pois são divindades africanas. O candomblé também vem da África. Então assim, saber os seus orixás regentes para poder montar o congá, né? Sempre acima. Outra coisa importante, falando desse acima,
Congá é interessante se você for montar em casa acima da sua cabeça. Ele tem que ficar no alto, porque ele vai atrair energias de cima. E nunca colocar no chão, nunca colocar embaixo, porque a energia do chão, a energia de baixo, ela é densa e muitas vezes até negativa, atraindo outros tipos de energias indesejáveis, que não são importantes e nem devem ser misturadas no Congá. Bom, no Congá você também coloca as 7 linhas de Umbanda e a representação das 7 entidades, as 7 linhas trabalhadas dentro da Umbanda, que é Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Baiano, Marinheiro, Criança e o povo do Oriente, que é muitas vezes representado pelos ciganos. Na terceira parte da mini aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, as entidades também estão contidas no Congá, tá? E como eu disse, que fique bem claro, existem tradições, existem formas de se fazer, né? Cada um pode montar de uma forma. Lógico, tem algumas leis básicas, algumas regras básicas do Congá, mas não tem como a gente engessar, porque eu já vi vários Congás diferentes. Eu acho que tudo tem como se moldar através do seu gosto, do seu sentimento, do que as tuas entidades lhe intuem. Mas assim, existem algumas coisas básicas, que é isso que nós estamos falando agora. As 7 linhas, as linhas de trabalho, como eu havia dito, marinheiro, baiano, boiadeiro, caboclo, preto velho, criança e linha de Oriente, a linha do Oriente, que é representada muitas vezes por ciganos, também estão contidas no Congá. Então você pode fazer essa delegação com as imagens de cada uma imagem representando cada linha, que como eu, por exemplo, no meu Congá é dessa forma. Linha de caboclos, eu coloquei alguns outros caboclos também, além do meu caboclo. Você também pode utilizar, se você já tem todos os teus mentores desenvolvidos, um mentor de cada linha, você pode representar, como o Congá é seu, se é na sua casa, você pode representar com uma imagem dele, não tem problema. O meu caboclo de trabalho é o seu Pena Branca, então eu coloquei uma imagem do Pena Branca, mas também coloquei uma imagem do seu 7 Flechas e da Cabocla Jurema, que são caboclos muito conhecidos e que também trabalham muito dentro dos terreiros de Umbanda. Coloquei. Isso vai também da tua intuição, do teu desejo, tá? O Oxalá, os orixás de cabeça. Se você também quer colocar os demais orixás, também dentro da Umbanda se trabalha basicamente com 11 orixás: Iemanjá, Oxum, Nanã e Ansã, Ibeji, Oxalá, Exu, Obaluaê, Xangô, Ogum e Oxóssi. Você pode trabalhar colocando Oxalá, seus orixás de cabeça e os demais orixás, sempre nessa pirâmide, e depois finalizando com as 7 linhas de Umbanda, com as 7 linhas de trabalho mediúnico, uma de cada entidade, sempre com muito respeito, muito amor, muito carinho, e saudando sempre o orixá, pedindo licença para mexer no Congá. E dúvidas, críticas e sugestões sobre o vídeo a gente pode debater no grupo. Até uma próxima mini aula.